Oi, gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo aqui ao canal da Hiperhot. É muito bom ter vocês aqui comigo novamente. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu gosto muito, sobre um personagem que eu gosto muito, né? Sou até suspeita que um dos meus filhos tem o nome desse personagem. Mas antes, se inscreve aqui no canal, deixa o seu curtir e não esquece de falar comigo no final do vídeo aí nos comentários sobre o que você achou do vídeo ou se você ficou com alguma dúvida. Bom, hoje a gente vai falar sobre 3 características essenciais para você chegar a atingir os seus objetivos, as suas metas, o seu propósito. Quais são? E eu vou utilizar, antes de começar a falar quais são, eu vou utilizar um personagem bíblico. Durante todo o tempo que eu estiver falando, eu vou fazer menção à história dele, que é a história de Davi, que eu acredito que todo mundo conhece. Quem não conhece, vale muito a pena, porque é uma história de mais um improvável da Bíblia. E eu amo todas as histórias que mostram pra gente, cada vez mais, que Deus capacita quem Ele quer. Não é característica física, não é dom, não é conhecimento, não. É quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. E a história de Davi é mais uma dessas histórias. E Davi tinha 3 características muito importantes que fizeram ele chegar e galgar tudo que ele galgou e chegar onde ele chegou. Quais características eram essas? A primeira, humildade. Davi sempre foi humilde. Ele nunca deixou que a soberba... E quando deixou, que houve alguns episódios, ele soube ser humilde para reconhecer que havia feito errado, que havia modificado um pouco, que havia deixado o coração dele se corromper. Mas vamos falar sobre por que eu tô dizendo que Davi era humilde. Vamos pegar o episódio em que Davi ele é ungido rei. Ele é ungido rei na frente da sua família, na frente dos seus irmãos, aquelas mesmas pessoas que não valorizavam ele, que o pai sequer chamou ele quando Samuel chegou lá para ungir um dos filhos. Ele foi ungido na frente da família dele, mas ele não deixou que isso subisse à cabeça dele, sabe? Quando os irmãos dele estavam na guerra, 3 dos irmãos deles, se eu não me engano eram 3, gente, se eu estiver errado, vocês comentam aí. Estavam na guerra, o pai de Davi chamou ele e falou assim, vai lá levar comida para os seus irmãos. Ele estava apacentando as ovelhas, ele tinha mais irmãos, que na Bíblia a gente não sabe que estavam fazendo o quê, e se estavam fazendo alguma coisa. Mas foi Davi que foi chamado para ir lá entregar a comida para os irmãos. Ou seja, ele já tinha sido ungido rei. E o pai dele falou, agora você vai lá levar comida para os seus irmãos. Ele pegou e foi. Em momento nenhum ele falou assim, o quê, pai? Eu já fui ungido rei, não vou servir meus irmãos, vou servir comida para os meus irmãos. Ou seja, Davi tinha um coração humilde e de servo. Ele se dispunha a fazer o que era necessário fazer e, principalmente, ele tinha humildade. Ele sabia que ele já tinha sido ungido rei e ele, mesmo assim, foi humilde para aceitar a tarefa sem pestanejar. E quando Davi errou, quando ele caiu em pecado, quando ele deixou que o orgulho subisse ao coração dele, né, ocupasse um lugar muito grande no coração dele, ele foi humilde o suficiente para pedir perdão para Deus, para voltar atrás, para perceber que errou e para se despedir de si mesmo, para pedir perdão para Deus sem orgulho, sem soberba no coração dele. Então, a humildade é uma coisa muito importante e é uma característica que vai te levar sempre mais longe, que vai te trazer com pessoas, pessoas que podem te ajudar a galgar, né, mais perto daquilo que você almeja. Essas pessoas, é mais fácil de você conseguir ter essas pessoas perto de você quando você tem um coração humilde, um coração ensinável, porque quando você tem um coração humilde, você não acha que você está acima de ninguém, então você está sempre disposto a aprender com tudo que acontece na sua vida. Bom, segunda característica, Davi sabia muito bem quem ele era. Quando Davi foi enviado lá para levar comida para os irmãos dele, ele não ficou se sentindo menor por causa disso.
Embora ele fosse esquecido pelo pai dele, ele sabia que ele era filho do Deus vivo. Ele nunca se esqueceu disso em momento nenhum, mesmo quando ele errou, ele sabia para quem que ele tinha que pedir perdão. Ele sabia quem era o pai dele, o pai celestial, quem que era o mestre dele, ele sabia de quem ele era filho. Então ele tinha muito certo dentro dele, a identidade dele. E a gente muitas vezes deixamos coisas no nosso caminho irem fazendo a gente esquecer quem é o nosso pai. Do que nosso pai é capaz, esquecermos a identidade que Cristo deixou em nós. Desculpa. Nós deixamos a circunstância irem matando a nossa verdadeira identidade, vamos nos perdendo da identidade que Deus disse, quem Deus disse que nós somos, a imagem e semelhança dele. Davi, ele sempre soube quem ele era, mesmo quando ele estava sendo humilhado, mesmo quando ele estava fugindo, mesmo quando ele pecou, ele sabia para os braços de quem que ele tinha que correr, com quem que ele tinha que falar, para quem que ele tinha que pedir perdão, para quem que ele tinha que pedir ajuda. Quando ele foi combater aquele gigante, o que ele falou? Eu vou em nome de Deus. Ou seja, ele sabia com quem ele podia contar, ele não tinha dúvida quanto à identidade dele. Ele sabia, nós somos o povo de Israel, filhos do Deus vivo, povo escolhido por Deus. Então ele tinha certeza dessa identidade dele. É por isso que ele não temeu o gigante e é por isso que ele se tornou rei. Porque quando você sabe quem você é, não importa que circunstâncias te coloquem. Se você tá rei, ou se você tá servindo a comida dos seus irmãos, ou se você tá na posição de servo, ou se tá na posição de humilhado, ou se você tá na posição de foragido, de perseguido, você sabe quem você é. Você sabe para os braços de quem você pode voltar. E isso é uma característica que Davi tinha e que a gente devia buscar ter cada vez mais, buscar a nossa identidade em Cristo. Não esquecermos quem nós somos, quem é nosso Pai, que por nós foi pago um alto preço. Então, a gente não pode esquecer da nossa identidade. Saber a nossa identidade é uma característica muito importante para que a gente dê mais um passo em direção aos nossos objetivos, sonhos, metas, propósitos. Terceira característica, são só 3, que eu considero as mais importantes. Persuasão. Davi não desistiu diante da primeira dificuldade. Quando o rei começou a perseguir ele podia simplesmente falar, não quero ser rei de Israel, deixa isso pra lá. Mas não, ele deu todas as voltas que ele precisou dar pelo caminho, mas ele sabia qual que era a meta dele, qual que era o propósito dele em Cristo, em Deus. Então, ele não desistiu, ele continuou, por mais que a caminhada esteja difícil, não se esqueça quem é o seu pai. Não se esqueça que aquele é o seu propósito, não tire esse desejo de dentro do seu coração, não desista no primeiro tombo, na primeira dificuldade. Pelo contrário, a persuasão é a chave para você chegar onde você quiser, porque só não consegue quem desiste. É um clichê, mas é verdade. Pode ser que para um seja mais fácil, para outro seja mais difícil, mas todo mundo consegue, desde que você não se perca pelo caminho, desde que você não pare pelo caminho. Se você tiver muito certo, muito determinado, qual é o seu alvo, qual é o seu propósito, pode ser que o seu caminho mude, pode ser que você não consiga fazer em linha reta, pode ser que você tenha que desviando de muitas coisas pelo caminho e parando pelo caminho, e pode ser que algumas coisas te atrasem, mas você não desiste, porque desistir é a única forma de não chegar nunca. Se você parar pelo caminho e decidir não seguir em frente, você não vai chegar no seu objetivo. Então, a humildade, conhecer a sua identidade e a persuasão são 3 características que eu considero fundamentais para que você consiga alcançar aquilo que você quiser. E, claro, alinhar os seus propósitos com os propósitos de Deus, porque quando você tem a sua vontade, o seu coração, a sua mente, a sua vida voltada para o Senhor, ninguém nesse mundo é capaz de te parar. Se você alinhar o seu propósito com o propósito de Deus, é certo que aquilo vai acontecer. Foi o que Davi fez, o propósito de Davi era alinhado com o propósito de Deus. E por mais que tentaram parar ele pelo caminho, não conseguiram.
Ele esteve sempre certo de qual era o objetivo dele, ele não parou, ele não desistiu, ele persuadiu em direção daquele objetivo. Foi por isso que ele chegou lá. E se você errar, se alguma coisa te afastar dos braços do Senhor, não pense duas vezes em voltar correndo para os braços de Deus. Ele te espera sempre de braços abertos e ele pagou um alto preço por você. Então não desista, continue no seu caminho, seja humilde para ter um coração ensinável sempre que você cometer um erro. E lembre-se, quando você erra, você aprende. Não existe perdas pelo caminho. Se você está em direção e se você errou e se alguma coisa deu errado, você aprendeu que aquele caminho não funciona para você. Então, não se desvie do seu caminho. Continue certo, com seus olhos fixos no nosso Criador e que tudo vai dar certo. É esse o meu desejo para vocês. Eu agradeço vocês por estarem aqui comigo. E continuem compartilhando comigo a história de vocês. Essas são 3 palavras que mudam a minha vida todos os dias, porque eu achava que eu era muito tímida, mas eu descobri que a timidez também é uma forma de orgulho. E eu não aceito isso pra minha vida, eu quero ser humilde, eu peço pra Deus todos os dias, Senhor, coloque em mim um coração ensinável, coloque em mim um coração humilde, para que eu possa aprender, não só com os meus erros, mas com os erros de todos ao meu redor, que eu possa aprender com os erros daqueles que caminham do meu lado, então, e que assim eu possa evoluir cada vez mais para chegar mais perto do meu propósito, que o meu propósito esteja sempre aliado com o do Senhor. É essa a minha oração, é isso que eu desejo para vocês, e é isso, gente, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um grande beijo!